Fala pessoal, tudo beleza? Dando continuidade, ao nosso tema da aula anterior, que lida com o comportamento da câmera na narrativa, vamos falar um pouquinho sobre os planos de conjunto mais amplos, que são aqueles em que você já consegue divisar com mais detalhes, os personagens interagindo com o ambiente, ali da nossa cena. Então, nessa forma de apresentar as coisas, a gente tem ali o elenco já interagindo no ambiente de forma um pouco mais nítida, criando a atmosfera, ainda sem muita ação transcorrida, mas de forma a estabelecer, por exemplo, as raças, o tamanho dos personagens uns em relação aos outros, os agrupamentos entre eles ali. Então, nesse tipo de ângulo, é a hora da gente começar a reconhecer ali quem vão ser os atores da nossa situação ali, da narrativa, e dar aquela boa olhadinha no lugar também, como é que eles estão ali acomodados. Então, galera, é aquela distinção, As coisas, na verdade, são bastante intuitivas quando a gente está ali interagindo, com uma imagem, assistindo lá um filme ou jogando um game, Então, tudo parece se encadear naturalmente. O que muda um pouco a nossa perspectiva, o que é necessário, é aprender a identificar esses efeitos que é possível recorrer, Então, o que acontece? Então, nesse caso aqui, falando ainda dos planos de conjunto, mas de que, de alguma forma, de início aqui, a gente vai ter essa situação com uma grande ambientação em que os personagens eles não têm tanta ênfase, não são tão priorizados. Então é mais mostrarmos o que está acontecendo ali na interação entre os elementos com esse ambiente. Um outro efeito legal é aquele em que a gente sobe a câmera, então, de maneira a que ela se afaste ainda mais do nível ali do olhar normal. Então isso cria um efeito de uma leitura do espaço da cena, é um pouco mais ampla, e em contrapartida as pessoinhas ali, os personagens interagindo entre si, eles ficam observados de forma que a gente está completamente desassociado ali do que está acontecendo. Então é como se você pudesse ali brincar com os bonequinhos, Então a gente fica gigante, em contrapartida. E isso, portanto, gera talvez o maior distanciamento possível da ação. Alguns jogos se valem de estratégia, aqueles MMOs, MOBAs, desse ponto de vista, por uma questão como vai envolver muitos jogadores, muitos personagens, unidades. Então é a maneira de organizar geograficamente, de maneira a você entender o que está acontecendo, com muitos efeitos e as pontuações, e tudo mais, estatísticas desses jogos. Então isso eu acho que talvez é uma justificativa, o que gera, por outro lado, essa coisa de uma desconexão. Parece que você, para estar ali se sentindo imerso ali no enredo e tal, é um pouco mais difícil, Então, numa situação como essa, o que está valendo aqui é mais uma festividade, ou seja, a gente está olhando ali um momento até de uma certa descontração, só que, no entanto, no lugar de estarmos participando desse evento, a gente está ali bem distanciado, não está vendo a coisa acontecer como se estivéssemos lá. Então isso cria uma certa ruptura. Então, embora nos jogos, principalmente, você tenha muito esse ponto de vista para dar conta de interações mais complexas, de uma variedade grande de personagens em cena, o fato é que, se a intenção é contar uma história de forma mais dramática, envolvente, com uma interpretação maior, então fica difícil recorrendo a esse ângulo, que o propósito aqui é mais estabelecer a organização do como é que os personagenzinhos, os bonequinhos ali se orientam nesse espaço. Então é mais passar uma visão mais geral e também talvez deslocar o personagem ali por aquele ambiente de uma forma que é um pouco mais complicada de gerar o engajamento, apesar de existirem muitos jogos que fazem isso. E aí, resumindo, então, a câmera mais afastada, ela acaba oferecendo esse efeito de uma desconexão, A gente fica um pouco menos envolvido. É uma câmera ideal para estabelecer a relação geográfica do espaço, do ambiente em que vai acontecer a ação,
com o prejuízo, né, de um aspecto importante na narrativa, que você entendeu o que os personagens estão sentindo, como é que é a interação, com que disposição eles vão interagir, né? Então, para valorizar mais o aspecto, talvez, né, de contar-se uma história, né, de um jogo mais orientado pela narrativa, talvez seja interessante, então, uma abordagem como essa que a gente vai ver na sequência. E agora, né, falando na questão justamente, né, de a gente criar uma aproximação ali dos eventos, né, do que está acontecendo em cena. Então aqui a gente tem alguns planos de conjunto que priorizam o quê? É a forma de você estabelecer ali o que está acontecendo, onde está acontecendo, mas principalmente, né, quem são os atores, né, que vão fazer parte da nossa narrativa. Plano de conjunto, então, né, que nos serve para apresentar, né, um grupo, né, de personagens interagindo, né, com o espaço. Ainda é possível a gente identificar bastante, né, da locação ali do ambiente, né, mas a ênfase aqui é mostrar os personagens, então, de corpo inteiro, de forma que a gente consiga ler as intenções, as emoções ali, o tipo de interação, se eles estão bem dispostos, né, ou não. E aí, quer dizer, é uma composição que equilibra, né, um pouco melhor a relação de ambiente e personagem. E aí tem muitas formas de fazer isso. Na primeira das cenas, por exemplo, a gente tem uma composição um pouco mais comportada, né, onde os personagens ali posados, eles não estão assim exatamente muito envolvidos, né, em grandes ações, né, não tem uma performance toda. Existe sim uma gestualidade mais contida, né? E aí nesse diagrama que eu vou colocar aqui para vocês, percebam que a orientação de forma geral ela é mais baseada, né, nos eixos vertical e horizontal, o que torna a composição um pouco mais estática, né, sem muito dinamismo, vamos dizer assim, né? Da maneira que está a câmera também, né, afastada do quadro. Então os personagens, isso é uma vantagem no sentido assim, de a gente ter uma comparação ali da escala, né, entre eles. Mas fica todo mundo ali também, né, de alguma forma, parece que não é uma grande diferenciação, né, entre os planos da cena, então é uma coisa um pouco chapada, né, tá todo mundo ali organizado, por mais que exista no cenário, né, uma certa profundidade, todos no mesmo plano, então. Na cena 2, em contrapartida, né, já de forma bastante diversa, a gente tem aqui um outro extremo, né, que é quando a ação ela é tão intensa, tão desenfreada, tão frenética, né, em que parece, né, como se a gente derrubasse um castelo de cartas, né, uma pilha de dominós ou de bloquinhos de madeira, né, onde tudo está em movimento, na verdade, né, poucas coisas estão orientadas assim, em equilíbrio, né. E aí essa tensão visual produto, né, de como essas linhas de ação vão convergindo e se entrecruzando, né? Então isso tem muito a ver com o que está acontecendo, que é uma briga, né? Então, onde está todo mundo ali envolvido, inflamado. É uma composição essa, né, difícil de equilibrar por conta dessa dinâmica, né? A gente tem a dificuldade de como distribuir, né, os elementos e manter a leitura. Então é claro, né, a gente está falando da questão da estrutura linear, né, de construção, mas tem uma questão de como os planos aqui são divisados, né, através da iluminação, do esquema de cores, né, de alguns tratamentos, uma atmosfera que há nesse lugar para ajudar a tornar a cena um pouco menos caótica, né, e aí também, né, traduzir uma relação de coisas que estão mais próximas, coisas que estão mais distantes, né, e nem tudo, percebam, né, também está no foco. Então tem um trabalho de deixar algumas coisas em maior evidência, né? E em contrapartida outras ali que também a gente consegue ler, se prestar mais atenção, né? Mas já tem uma função secundária aí, no conjunto total da imagem. E nessa aqui também, uma outra coisa é a diferenciação da escala dos elementos para gerar profundidade. Então tem personagens muito próximos da câmera e personagens muito distantes. Na cena 3, a gente teria o que? Quase que uma combinação dessas duas possibilidades, né? De uma certa estabilidade, então são figuras que estão de pé ou sentadas, né? De maneira geral, predominantemente mais comportadas, né? Verticalmente ali alinhadas. E aí a gestualidade, né? É um brinde, né, que todos estão fazendo,
é que acaba entregando ali algumas diagonais e tal, nesse movimento que é espelhado, né, repetido por todos. Também interessante a questão da orientação das figuras em torno, né, dessa mesa e todas apontando para o centro. Então é uma ocasião bem particular, né, provavelmente a comemoração da vitória, né, ou foi selado um acordo, alguma coisa assim. E aí a forma de resolver, né, também estruturando a composição em planos, né, mexendo um pouco a sensação de escala, né. Tem uma área central onde está o foco, né, a maior área de interesse, e aí de maneira a contornar essa relação, né, o que está acontecendo aqui no primeiro plano e lá ao fundo da cena, né, para gerar essa profundidade de campo. Na quarta cena a gente já tem novamente, né, um outro exercício desse de combinar relações, né, um pouco mais organizadas, né, orientadas, né, pelas verticais, até rimando um pouco com o que acontece com a própria estrutura do ambiente, né, e algumas diagonais que prestam a sensação de movimento, né, como é um momento de uma certa calmaria, de celebração, né, tem música, tem dança, então para dinamizar um pouco mais as coisas, né, alguns elementos orientados de forma, né, em ângulos, né, que interrompam um pouco essa neutralidade, né, que até que prevalece, né, na cena, também com o bom recurso da profundidade ali de campo. Muito legal esses conceitos aí, né, pessoal? Então, aos pouquinhos, a gente vai ganhando aquela confiança, né, nos aproximando ali dos personagens, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre justamente, né, quando é que esses personagens começam a interagir mais uns com os outros, né, nos planos de conversação. Então, em breve, está chegando aí para vocês a última parte, né, dessa apresentação ali dos planos e enquadramentos. Então, para quem quiser, né, mais material desse tipo, então não deixem de comentar aí, caso vocês conheçam outras técnicas também, né, querem saber, conhecer, tem muitas maneiras de fazer as coisas, né. Então, para quem gostou, dê aquela curtida, né, compartilhem, assinem aí o canal, né, e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.